Olá, queridos, bom dia! Saudações em Cristo dessa pessoa que vos fala, Rosana Pimentel. Olha só que alegria fazer parte dessa jornada de 40 dias, compartilhando com vocês a leitura do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E olha que projeto lindo Deus colocou no coração da minha amiga Fernanda. Confesso que nessa jornada de 40 dias estou crescendo, aprendendo e compreendendo de uma forma mais ampla os propósitos de Deus para a minha vida. E hoje é o 10º dia dessa jornada e eu já convido você a ficar comigo até o final dessa reflexão, porque hoje o tema está muito especial. Anote aí. Tema do dia: a essência da adoração. Vamos tomar como apoio o livro de Romanos, capítulo 6 e o versículo 13. Como viver uma vida de adoração? Começo fazendo essa pergunta. Você tem uma rotina de adoração a Deus, mesmo vivendo uma vida às vezes agitada, muito trabalho, problemas, mas você consegue, durante o seu dia, as suas 24 horas, tirar um tempinho para falar com Deus? A adoração deve ser um hábito na vida de todo cristão. Sabe por quê? Porque é através da adoração que nós demonstramos a Deus todo o nosso amor, o nosso respeito e a nossa dedicação a Ele. Então veja, a adoração é um estilo de vida e qualquer atitude que você tenha no seu dia a dia, se ela agrada a Deus, então é um ato de adoração. Adorar é uma necessidade intrínseca ao ser humano. Quando nós adoramos, estamos ali tendo ligação direta com o Pai, e isso acaba sendo algo tão natural como respirar, como comer, né? Qual é a essência da verdadeira adoração? É a rendição a Deus. A verdadeira adoração, amigos, só acontece quando nos rendemos totalmente a Deus. Isso significa que Ele quer você 100% para Ele. Não é 90 ou 99%, não. Ele quer você inteiramente. Mas olha só, existem 3 barreiras que nos impedem de se render a Deus totalmente. Primeiro, o medo, o orgulho e a falta de compreensão. A primeira barreira que eu coloco aqui é o medo. O medo é um sentimento inerente a todo ser humano. Quem nunca sentiu medo, não é? E a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então, quanto mais você se der conta do quanto Deus te ama, mais fácil você irá se render a Ele. Veja só, talvez você pergunte assim: como eu posso saber que Deus me ama? E eu vou te dar aqui hoje vários indícios que Deus te ama. O salmista Davi, no Salmo 145:9, ele diz que Deus ama a todos e as suas misericórdias são infinitas. Então Deus, ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele tem bons planos para a sua vida. Ele perdoa você, ele é paciente com você e ele te ama infinitamente, mais do que você possa imaginar. E a maior expressão do amor de Deus, sabe qual é? É o sacrifício de Jesus pela sua vida. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, se você quiser saber o quanto Deus te ama, olhe para a cruz, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz. Muita gente diz Deus é um cruel feitor. Muitos dizem, Deus é um valentão que usa a força bruta para forçá-lo, para nos forçar a se submeter. E eu digo, não, meu amigo. Deus, ele não viola a nossa vontade, ele nos atrai delicadamente para si. Deus é amigo, Deus é libertador, é salvador, e quando o homem se rende a ele, ele tem a sensação de liberdade e não de servidão. Então, quando nos rendemos completamente a Jesus Cristo,
nós descobrimos que ele não é um tirano, ele é o salvador do mundo, ele não é um patrão, ele é um irmão, ele não é um ditador, ele é um amigo nosso. Que coisa linda! A segunda barreira para a nossa total rendição a Deus é o nosso orgulho. Muitas vezes não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa nenhuma. Muitas vezes queremos tomar o controle que está nas mãos de Deus e queremos resolver os nossos próprios problemas. E talvez esta seja a causa de tanto estresse e de tanto problema em sua vida. A vida é uma luta, mas a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, a nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos, muitas vezes, tomar o controle de suas mãos. E quero te dizer que na luta com Deus nós não temos nenhuma chance de ganhar. Olha só, a terceira barreira que nos impede de se render totalmente a Deus é a nossa falta de confiança. A Bíblia traz exemplos maravilhosos. Você lembra de Abraão? Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber para onde ia. Você lembra de Ana? Ana teve que esperar o momento certo, sem saber se o seu milagre aconteceria. Você lembra de José? José também, ele confiou nos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Então, todas essas pessoas tiveram problemas em suas vidas, mas todas elas se renderam completamente a Deus. E talvez você pergunte assim: mas como eu posso saber se eu estou me rendendo a Deus? Não é difícil. Veja, você sabe que se rendeu a Deus quando você depende dele para tudo, para resolver todas as suas coisas. Em vez de você insistir em manipular as pessoas, forçar uma programação diária, controlar a situação, sabe o que você deve fazer? Larga a mão de tudo isso e deixa Deus trabalhar na sua vida. Você não tem de estar sempre no controle das coisas. A Bíblia diz assim, olha, entregue ao Senhor a sua vida e espere pacientemente por Ele. Veja, quando você está entregue a Deus completamente, você chega a um nível de maturidade tão elevado que você olha para os problemas, mas você não reage mais às críticas, você não tem mais o ímpeto de querer se defender, você não pressiona mais o outro, muitas vezes você não exige seus direitos, você não é egoísta, porque você já se rendeu completamente a Deus. Para muitas pessoas, o mais difícil de sua vida é entregar a Deus o seu dinheiro. Para outras, é entregar a Deus o seu tempo. E muitas pessoas procuram formas de justificar por que ainda não se renderam totalmente a Ele. O exemplo mais importante de autorrendição que eu encontro aqui na Bíblia Sagrada é o exemplo de Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou e ele disse: Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Olha só, quando nos rendemos 100% a Deus e o tomamos como exemplo para a nossa vida, nós não temos nenhuma dificuldade para olhar para o problema, a dor, a doença, a circunstância e dizer assim para ela, ó, Senhor, está aqui o problema, está aqui a doença, está aqui a minha circunstância difícil. Se for, Senhor, necessário que eu passe por isso para a tua glória, que assim seja. Se for para eu passar por tudo isso, Senhor, para que o Senhor cumpra em mim o teu propósito, então, Senhor, que assim seja. Esse nível de maturidade não é simples e não é fácil de ser alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus
que ele suou sangue. Então, render-se a Deus não é um trabalho fácil, meu amigo, é um trabalho árduo e, no nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. Mas eu quero te dizer uma coisa: render-se a Deus não é a melhor maneira de viver a vida, é a única maneira de viver a vida e nada mais funciona. Render a nossa vida a Deus é o ato mais inteligente, mais responsável, mais racional que um ser humano pode tomar em sua vida. Os momentos mais sábios da nossa vida são aqueles em que nós falamos sim para Deus. Veja, se Deus tiver de fazer uma profunda obra na sua vida, Ele vai começar por aqui. Como? Ele quer que você entregue a Ele tudo que você tem. Entregue a Ele os arrependimentos do passado, entregue os problemas do presente, as ambições do futuro, entregue a Ele os seus medos, seus sonhos, as suas fraquezas, entregue a Ele as suas mágoas, os seus traumas. Deixa Jesus Cristo na direção da sua vida, tire as mãos do volante, não tenha medo, porque nada sai do controle de Deus. Ele está controlando tudo, meu amigo. Não se preocupe. Veja só, lembro sempre de um grande líder cristão no século XX que narra um pouco da sua história e ele diz que um certo dia alguém chegou para ele fazendo a seguinte pergunta: por que você é tão abençoado? Por que a sua vida é tão abençoada? Por que Deus te abençoa tanto? E sabe qual a resposta que ele disse, que ele deu? Ele disse assim: olha, quando eu era jovem, eu fiz um contrato com Deus. E neste contrato, eu redigi com as minhas próprias palavras, eu coloquei meu nome, eu assinei embaixo e no contrato dizia: a partir de hoje, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, não é? Você já assinou um contrato assim com Deus? A ponto de dizer: a partir de hoje, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu entrego a minha vida completamente ao teu querer. Eu me rendo à tua vontade. Ou você prefere ficar lutando com Deus e não aceitando os propósitos dele para a sua vida? Porque talvez o propósito dele não seja o que te agrade, talvez o propósito dele vá contra a tua vontade. Mas eu quero te dizer, este é o momento, hoje, de você render a sua vida ao amor de Deus, à graça de Deus e à sabedoria de Deus. Deixa Jesus tomar o controle da tua vida. Pois bem, meu amigo, chegamos ao final dessa meditação e eu já quero que você anote aí 3 coisas que faça você pensar sobre o seu propósito. Anote um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Anote o versículo para memorizar. Está em Romanos capítulo 6 e versículo 13. E por último, anote aí uma perguntinha para meditar hoje. Lá vai a pergunta: que área de minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Responda para si mesma. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe você, seu lar, sua vida e a sua família. E até a próxima, em nome de Jesus.